Bangladesh, localizado no sul da Ásia, possui uma rica e complexa história que abrange vários períodos e influências culturais. Desde as antigas civilizações até os tempos modernos, Bangladesh passou por transformações políticas, sociais e econômicas significativas. Neste vídeo, exploraremos os principais períodos da história de Bangladesh, desde as suas origens até os desafios contemporâneos que o país enfrenta. O Bangladesh, situado no delta do rio Ganges e Brahmaputra, possui uma rica história que remonta a milhares de anos. O período pré-histórico é caracterizado pela presença de comunidades nômades e agrícolas, que habitaram a região e deixaram evidências arqueológicas de sua existência. Vestígios arqueológicos revelam que o Bangladesh era habitado desde o Paleolítico Superior, por volta de 20.000 a.C. Os primeiros habitantes da região eram caçadores-coletores, que dependiam da natureza para sua subsistência. Ferramentas de pedra, ossos de animais e vestígios de assentamentos pré-históricos foram descobertos em várias partes do país, fornecendo insights sobre o estilo de vida dessas comunidades antigas. Durante o Neolítico, por volta de 7.000 a.C., ocorreram importantes desenvolvimentos na região. As comunidades pré-históricas começaram a praticar a agricultura e a domesticar animais, o que levou a uma mudança significativa em seu modo de vida. Sítios arqueológicos como Mahastangar, Uari Bateshwar e Chandraketugar revelaram evidências de assentamentos neolíticos, incluindo cerâmicas, ferramentas de pedra polida e estruturas residenciais. Por volta de 2500 a.C., o período pré-histórico testemunhou a chegada de povos dravidianos e tibeto-birmaneses, que trouxeram novas influências culturais e linguísticas para a região. Esses grupos étnicos estabeleceram assentamentos agrícolas e desenvolveram uma sociedade mais complexa. A descoberta de restos humanos e artefatos em sítios pré-históricos indica que as comunidades pré-históricas do Bangladesh tiveram interações comerciais e culturais com outras regiões, como o Vale do Rio Indo, o sul da Ásia e o Sudeste Asiático. Embora os detalhes precisos sobre as comunidades pré-históricas do Bangladesh sejam limitados, devido à falta de registros escritos, as escavações arqueológicas e as descobertas continuam a revelar informações valiosas sobre a vida e as atividades desses primeiros habitantes. A influência budista no Bangladesh remonta ao século III a.C., quando o reino de Maurya, liderado pelo imperador Ashoka, se espalhou pela região. O budismo floresceu no território do atual Bangladesh, com a construção de vários mosteiros, stupas e templos. O complexo arqueológico de Paharpur, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, é um exemplo notável desse período. O mosteiro de Paharpur, também conhecido como Somapura Mahavihara, foi uma renomada instituição de aprendizado budista, e um importante centro de disseminação da religião. Com a chegada do hinduísmo no subcontinente indiano, a partir do século IV, o Bangladesh também foi influenciado por essa religião. Templos hindus majestosos começaram a surgir em diferentes partes do país, especialmente durante o período Pala, nos séculos 8 a 12, e o período Sena, nos séculos 11 a 13. O Templo de Kantaji, em Dinajpur, e o Templo de Dakeshwari, em Dhaka, são exemplos notáveis da arquitetura hindu que ainda existem hoje. Durante o período do Sultanato de Bengala, nos séculos 14 a 16, a influência islâmica cresceu no Bangladesh. No entanto, o budismo e o hinduísmo continuaram a existir e a influenciar a cultura e a sociedade local. O sincretismo religioso, a coexistência pacífica de diferentes crenças e práticas, tornou-se uma característica distintiva da região. A literatura e a arte do Bangladesh refletem as influências budistas e hindus. Os contos e poemas do famoso poeta bengali, Rabindranath Tagore, frequentemente incorporam elementos da mitologia hindu e do pensamento budista. A música clássica bengali, conhecida como Rabindra Sangeet, também é inspirada nas tradições hindu e budista.
As influências budistas e hindus no Bangladesh contribuíram para a formação de uma rica herança cultural e artística, que ainda é valorizada e celebrada no país. A arquitetura, as esculturas, os rituais religiosos e as práticas espirituais são evidências tangíveis dessas influências. Essa diversidade religiosa e cultural é um testemunho da tolerância e do pluralismo, que caracterizam a história do Bangladesh e moldam sua identidade até os dias de hoje. A chegada do Islã no Bangladesh teve um impacto profundo na história, cultura e sociedade do país. A introdução do Islã ocorreu durante o século XIII, através de influências comerciais e contatos com as dinastias muçulmanas da Índia e do Oriente Médio. Gradualmente, a religião islâmica ganhou seguidores e estabeleceu uma presença duradoura no território bengali. Os primeiros convertidos ao Islã no Bangladesh foram principalmente comerciantes árabes, persas e turcos, que se estabeleceram nas áreas costeiras. Eles trouxeram consigo a fé muçulmana, juntamente com sua cultura e práticas religiosas. Os convertidos ao Islã, tanto entre as elites governantes como entre a população em geral, desempenharam um papel fundamental na disseminação e consolidação da religião. Durante o período do Sultanato de Bengala, nos séculos XIV a XVI, a influência islâmica se fortaleceu à medida que os sultões muçulmanos governaram a região. Mesquitas e madraças foram construídas, e o Islã se tornou a religião dominante entre a nobreza e a classe governante. O desenvolvimento do sistema legal baseado na Sharia também foi uma importante característica desse período. O sufismo, uma corrente mística do Islã, também teve um impacto significativo no Bangladesh. Os santuários de santos sufis, conhecidos como dargahs, atraíam peregrinos e se tornaram centros de ensinamentos espirituais. Os sufis enfatizavam a devoção pessoal e a busca pela proximidade com Deus, transcendendo as divisões sectárias. Sua abordagem inclusiva e espiritual ganhou popularidade entre a população local, e ajudou a unificar as comunidades muçulmanas em torno de uma identidade compartilhada. O Islã no Bangladesh também se enriqueceu com as tradições e práticas culturais locais. Elementos da cultura bengali, como música, poesia e festivais, foram incorporados à expressão religiosa e espiritual dos muçulmanos bengalis. A música islâmica bengali, conhecida como Nazrul Gate e Kirtan, combina versos religiosos com melodias tradicionais, criando uma forma única de devoção musical. Ao longo dos séculos, o Islã no Bangladesh passou por mudanças e evoluções, refletindo a diversidade de tradições islâmicas e a influência de outras culturas. Hoje, a maioria da população do Bangladesh é muçulmana, e o Islã desempenha um papel central na vida do país, desde a legislação até as práticas diárias dos indivíduos. A chegada do Islã no Bangladesh marcou uma nova era na história do país, influenciando sua cultura, religião e sociedade. Essa influência islâmica, juntamente com as outras tradições culturais e religiosas, continua a moldar a identidade do Bangladesh até os dias de hoje. O domínio mogol teve um impacto significativo na história do Bangladesh, deixando um legado duradouro em termos de política, cultura e arquitetura. O período mogol no Bangladesh abrangeu os séculos XVI a XVIII, quando a região fez parte do vasto Império Mogol que se estendia pela Índia. Durante o domínio mogol, o Bangladesh era conhecido como Província de Bengala, e foi administrado por uma série de governadores e vice-reis nomeados pelo imperador mogol. A presença mogol trouxe estabilidade política e relativa prosperidade à região, estimulando o comércio e a agricultura. Uma das figuras mais proeminentes do domínio mogol no Bangladesh foi o vice-rei Isa Khan, que governou a região com habilidade política e administrativa. Ele construiu fortes defensivos para proteger a região dos ataques de potências estrangeiras e das incursões de piratas. Durante esse período, a arquitetura mogol floresceu no Bangladesh, deixando um legado de belos monumentos e palácios. Os mogóis introduziram um estilo arquitetônico distintivo, caracterizado por cúpulas, minaretes e intricados padrões geométricos.
Exemplos notáveis incluem o Lalbagh Fort em Dhaka, e o Asa Manzil, o Palácio do Velho Dhaka. O domínio mogol também trouxe influências culturais e religiosas para o Bangladesh. O Islã continuou a ser a religião dominante, e as práticas culturais islâmicas foram enriquecidas e disseminadas durante esse período. A música, a dança e a poesia floresceram, com patronos mogóis apoiando a produção de obras artísticas e literárias. Além disso, o domínio mogol estabeleceu uma administração centralizada, e introduziu uma série de reformas administrativas e legais. Os mogóis promoveram a justiça, a paz e a igualdade religiosa, e incentivaram o desenvolvimento das artes, ciências e educação. No entanto, o domínio mogol no Bangladesh também foi marcado por desafios e conflitos. A administração centralizada dos mogóis muitas vezes resultou em revoltas e resistência por parte das elites locais. Além disso, as invasões estrangeiras e as disputas internas dentro do Império Mogol levaram a períodos de instabilidade política e declínio econômico. No final do século XVIII, o domínio mogol no Bangladesh foi substituído pela presença britânica, à medida que o Império Britânico expandia sua influência na Índia. No entanto, o legado dos mogóis perdura na arquitetura, cultura e história do Bangladesh, contribuindo para a rica herança do país. O domínio mogol no Bangladesh deixou uma marca indelével na história e cultura da região. Suas influências arquitetônicas, artísticas e administrativas ainda são visíveis até os dias de hoje, tornando-se parte integrante da identidade do Bangladesh. A colonização britânica desempenhou um papel significativo na história do Bangladesh, moldando sua política, economia e sociedade ao longo de mais de 2 séculos. O período de colonização britânica no Bangladesh estendeu-se de meados do século XVIII, até a independência do país em 1971. O controle britânico sobre o Bangladesh começou com a Companhia Britânica das Índias Orientais, que gradualmente assumiu o poder em várias partes do subcontinente indiano. A companhia estabeleceu um posto comercial em Calcutá em 1690, que posteriormente se tornou a capital da Índia Britânica. O Bangladesh, então parte da província de Bengala, tornou-se um centro importante para o comércio e a administração britânicos. A presença britânica no Bangladesh trouxe consigo uma série de mudanças e transformações. Os britânicos introduziram uma estrutura administrativa centralizada, e implementaram reformas legais e políticas. O sistema de justiça britânico foi estabelecido e as leis britânicas foram aplicadas na região. A educação ocidental e o sistema de ensino também foram promovidos, o que resultou no estabelecimento de várias escolas e instituições educacionais. A economia do Bangladesh foi profundamente afetada pela colonização britânica. A Companhia Britânica das Índias Orientais introduziu políticas que incentivaram o cultivo de culturas comerciais, como o juta, um tipo de fibra vegetal, o chá e o índigo. Essas culturas foram produzidas em grande escala para atender à demanda crescente da indústria britânica. O sistema de plantação foi estabelecido, o que levou a uma dependência econômica do Bangladesh em relação à Grã-Bretanha. Além disso, a colonização britânica também teve um impacto significativo na sociedade e cultura do Bangladesh. Os britânicos introduziram suas instituições políticas, sociais e culturais, e promoveram a educação ocidental e os valores britânicos. A língua inglesa começou a ser ensinada nas escolas, e muitos bengalis adotaram o inglês como segunda língua. Movimentos sociais e políticos, como o movimento da Renascença Bengal, ganharam força durante esse período, promovendo a consciência cultural e nacional. No entanto, a colonização britânica também trouxe desafios e exploração para o Bangladesh. Os agricultores locais enfrentaram dificuldades econômicas, devido ao sistema de plantação e à imposição de altos impostos. Além disso, houve várias revoltas e movimentos de resistência contra o domínio britânico, como a Revolta dos Cipais em 1857, e o movimento pela independência liderado por Mahatma Gandhi. No final do século XIX,
e início do século XX, o movimento pela independência ganhou força em toda a Índia, incluindo o Bangladesh. O desejo de libertação nacional cresceu, e em 1947, com a partição da Índia, o Paquistão foi criado como um estado separado para os muçulmanos, com o Bangladesh como parte do Paquistão Oriental. A colonização britânica deixou um legado complexo no Bangladesh. Embora tenha trazido desenvolvimentos econômicos e institucionais, também deixou uma herança de exploração e desigualdade. A luta pela independência refletiu o desejo do povo bengali de se libertar do domínio estrangeiro e buscar sua própria identidade nacional. A história do Bangladesh é uma narrativa de resistência, determinação e busca por liberdade e justiça. O movimento pela independência do Bangladesh foi um marco crucial na história do país, representando a luta do povo bengali pela libertação do domínio paquistanês, e pela conquista de sua própria identidade nacional. O movimento ocorreu durante um período de grande agitação política, e tensões étnicas no Paquistão Oriental, atual Bangladesh, e desencadeou uma guerra de 9 meses que culminou na independência do Bangladesh em 16 de dezembro de 1971. As raízes do movimento pela independência remontam à partição da Índia em 1947, quando a região foi dividida em 2 estados, o Paquistão, de maioria muçulmana, composto pelo Paquistão Ocidental, atual Paquistão, e pelo Paquistão Oriental, atual Bangladesh. No entanto, a unidade entre as duas partes do Paquistão era frágil, com diferenças linguísticas, culturais e políticas se acentuando ao longo dos anos. A insatisfação com a discriminação política e econômica do Paquistão Ocidental em relação ao Paquistão Oriental cresceu, culminando em protestos e movimentos de resistência nos anos 1960. O líder bengali Sheikh Mujibur Rahman emergiu como uma figura proeminente, liderando o movimento pela autonomia e pelos direitos políticos e econômicos para o Paquistão Oriental. Em 1970, ocorreram eleições nacionais no Paquistão, nas quais o partido Awami League, liderado por Sheikh Mujibur Rahman, obteve uma vitória esmagadora no Paquistão Oriental. No entanto, o governo central em Islamabad se recusou a reconhecer a maioria parlamentar do partido, e a negar a autonomia à região. Isso desencadeou uma onda de protestos e agitação em todo o Paquistão Oriental. Em resposta, o governo paquistanês lançou uma operação militar em 25 de março de 1971, para reprimir violentamente o movimento pró-independência. As forças armadas paquistanesas realizaram atrocidades em grande escala, incluindo assassinatos em massa, estupros, incêndios criminosos, e deslocamento forçado da população civil. Em meio à violência e à repressão, um governo provisório autônomo foi estabelecido pelo Movimento pela Independência em 10 de abril de 1971. O governo, liderado por Sheikh Mujibur Rahman, proclamou a independência do Bangladesh e formou um exército de guerrilha chamado Mukti Bahini. A guerra de libertação durou 9 meses, com o Mukti Bahini lutando contra as forças paquistanesas. O apoio internacional ao movimento cresceu à medida que as atrocidades paquistanesas se tornaram conhecidas em todo o mundo. A Índia desempenhou um papel crucial na guerra, apoiando o movimento pela independência, e fornecendo apoio militar aos guerrilheiros bengalis. Finalmente, em 16 de dezembro de 1971, as forças paquistanesas se renderam ao Mukti Bahini e às forças indianas, marcando a vitória do movimento pela independência e a conquista da independência do Bangladesh. O país emergiu como uma nação soberana, livre do domínio paquistanês. O movimento pela independência deixou um legado duradouro no Bangladesh, não apenas na conquista da independência, mas também na definição da identidade nacional e nos princípios democráticos. Sheikh Mujibur Rahman, conhecido como o pai da nação, tornou-se o primeiro presidente do Bangladesh, e estabeleceu as bases para a democracia e o desenvolvimento do país. O movimento pela independência é celebrado anualmente no Bangladesh em 26 de março, conhecido como Dia da Independência, com cerimônias, desfiles e homenagens às vítimas da guerra.
É um lembrete constante do poder do povo em sua busca pela liberdade, e um símbolo da determinação e resistência dos bengalis em sua luta pela independência e autodeterminação. O desenvolvimento econômico do Bangladesh tem sido uma jornada desafiadora, mas notável, desde a sua independência em 1971. O país, que começou com uma economia agrícola, predominantemente baseada na agricultura de subsistência, passou por uma transformação significativa nas últimas décadas, buscando diversificar seus setores econômicos e melhorar as condições de vida de sua população. No início, o Bangladesh enfrentou desafios como a reconstrução pós-guerra, a escassez de recursos e a falta de infraestrutura adequada. No entanto, com o passar do tempo, o governo adotou políticas de desenvolvimento econômico voltadas para a industrialização, a melhoria da infraestrutura e a promoção do comércio e investimento estrangeiro. Um dos setores que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento econômico do Bangladesh é o setor têxtil e de vestuário. O país se tornou um dos principais exportadores de roupas do mundo, beneficiando-se de sua mão de obra abundante e de baixo custo. As exportações de vestuário representam uma parcela significativa do PIB do país, e geram empregos para milhões de pessoas, especialmente mulheres. Além do setor têxtil, o Bangladesh tem buscado diversificar sua economia, investindo em setores como agricultura, indústria leve, serviços, tecnologia da informação, turismo e energia renovável. O país tem um grande potencial agrícola, devido à sua fertilidade do solo e clima favorável, e tem buscado o desenvolvimento de culturas de alto valor, como juta, chá, arroz e frutas. O governo também tem se concentrado na melhoria da infraestrutura, incluindo estradas, portos, aeroportos e telecomunicações, para facilitar o comércio e o investimento no país. Além disso, tem havido esforços para melhorar o ambiente de negócios e atrair investimentos estrangeiros diretos para impulsionar o crescimento econômico. No campo da energia, o Bangladesh tem buscado diversificar suas fontes de energia, com investimentos em energia renovável, como energia solar e eólica. O país também está explorando seus recursos naturais, como gás natural e carvão, para garantir a segurança energética e impulsionar o desenvolvimento industrial. Apesar dos avanços significativos no desenvolvimento econômico, o Bangladesh ainda enfrenta desafios, como a pobreza, a desigualdade social, a corrupção e a falta de infraestrutura em algumas áreas rurais. O governo tem implementado programas sociais e políticas de inclusão, para combater esses problemas e melhorar as condições de vida da população mais vulnerável. O desenvolvimento econômico do Bangladesh é uma história de resiliência e determinação. O país tem feito progressos notáveis na redução da pobreza, no aumento da renda per capita, e na melhoria dos indicadores sociais. Com sua população jovem e empreendedora, bem como seu compromisso contínuo com o desenvolvimento sustentável, o Bangladesh está posicionado para enfrentar os desafios futuros e alcançar um crescimento econômico ainda mais robusto. O Bangladesh enfrenta uma série de questões sociais e políticas, que desafiam seu progresso e desenvolvimento. Essas questões abrangem áreas como a governança, os direitos humanos, a desigualdade, a pobreza, a superpopulação e a migração. No contexto da governança, o Bangladesh tem enfrentado desafios relacionados à corrupção, à falta de transparência e à fraca aplicação da lei. A corrupção permeia várias esferas da sociedade, e afeta negativamente o funcionamento do governo e a prestação de serviços públicos. Esforços têm sido feitos para combater a corrupção por meio de reformas legais e institucionais, mas o problema persiste. Os direitos humanos também são uma preocupação no Bangladesh. Embora o país tenha adotado leis e políticas para proteger os direitos fundamentais, ainda há desafios em garantir sua implementação efetiva. Questões como a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, os direitos das minorias étnicas e religiosas, e a violência contra as mulheres e crianças, são questões que requerem atenção contínua.
A desigualdade social e econômica é outra questão importante no Bangladesh. Embora o país tenha alcançado progresso significativo na redução da pobreza, a desigualdade persiste, especialmente entre áreas urbanas e rurais, e entre diferentes grupos socioeconômicos. A falta de acesso a serviços básicos, como educação, saúde e habitação adequada, contribui para essa desigualdade e dificulta a mobilidade social. A pobreza é um desafio central no Bangladesh, afetando uma parcela significativa da população. Embora o país tenha alcançado avanços na redução da pobreza nos últimos anos, ainda há uma grande quantidade de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. A pobreza é exacerbada por fatores como falta de emprego, baixa produtividade agrícola, desastres naturais recorrentes, e falta de acesso a serviços básicos. A superpopulação também é uma questão crítica no Bangladesh. Com uma das maiores densidades populacionais do mundo, o país enfrenta desafios em fornecer serviços e recursos adequados para sua população em rápido crescimento. A pressão sobre os recursos naturais, a infraestrutura e os serviços públicos é intensa, e requer uma gestão cuidadosa para garantir o bem-estar de todos os cidadãos. A migração é outro aspecto importante das questões sociais e políticas do Bangladesh. O país tem uma história de migração interna e externa, com muitos cidadãos buscando oportunidades de trabalho melhores em outros lugares. A migração também é impulsionada por fatores como desastres naturais, conflitos e instabilidade política. A gestão da migração e a proteção dos direitos dos migrantes são desafios contínuos para o governo. Bangladesh enfrenta uma série de questões sociais e políticas, que requerem abordagens abrangentes e colaborativas. A governança eficaz, a proteção dos direitos humanos, a redução da desigualdade, o combate à pobreza, a gestão da superpopulação, e a promoção de uma migração segura e ordenada, são áreas-chave que exigem atenção contínua. Enfrentar esses desafios é fundamental para garantir um futuro sustentável e próspero para o Bangladesh e seu povo. A arte e a arquitetura do Bangladesh são expressões vibrantes da rica cultura e história do país. Influenciadas por várias tradições, incluindo as influências hindu, budista e islâmica, as formas de arte e os estilos arquitetônicos exibem uma diversidade fascinante. A arquitetura tradicional do Bangladesh reflete a fusão de elementos indígenas com influências externas. Um exemplo notável é a arquitetura dos templos hindus, como os templos terracota em Binopur e as construções em estilo Navaratna, encontradas em várias partes do país. Esses templos apresentam detalhes intricados, esculturas ornamentadas e uma abordagem estética distintiva. A influência budista também deixou sua marca na arquitetura do Bangladesh. As ruínas antigas de Paharpur, um complexo monástico budista do século VIII, são um dos exemplos mais notáveis. Paharpur é um patrimônio mundial da Unesco, e apresenta uma estupa central cercada por uma série de mosteiros, refletindo a arquitetura monástica budista. No entanto, é a arquitetura islâmica que tem uma presença marcante no Bangladesh. Com a chegada do Islã, surgiram mesquitas e monumentos religiosos, que exibem características arquitetônicas islâmicas distintas. A mesquita Baitul Mukarram, em Dhaka, é um exemplo proeminente de arquitetura islâmica moderna, com sua cúpula imponente e estrutura majestosa. Além disso, a cidade murada de Bajeoura, um patrimônio mundial da Unesco, abriga um complexo de mesquitas, túmulos e estruturas arquitetônicas islâmicas. A arte do Bangladesh também é diversificada e reflete a herança cultural do país. A pintura em estilo patuá, por exemplo, é uma forma de arte popular, que envolve a narrativa visual de histórias folclóricas em rolos de tecido. A arte em cerâmica também é altamente valorizada, com uma tradição antiga de produção de cerâmica em terracota e cerâmica esmaltada. A arte e a arquitetura do Bangladesh são testemunhas da rica herança cultural do país. A influência hindu, budista e islâmica se entrelaçam em uma variedade de estilos arquitetônicos, enquanto as formas de arte como pintura e cerâmica capturam a essência da identidade cultural do povo bengali.
Através da preservação e celebração dessas expressões artísticas, o Bangladesh continua a valorizar sua rica história e tradições. A música e a dança desempenham um papel significativo na cultura do Bangladesh, refletindo a rica herança artística e a diversidade étnica do país. Com uma variedade de gêneros musicais e estilos de dança, o Bangladesh apresenta uma cena musical vibrante, que abrange desde as formas tradicionais até as influências contemporâneas. A música clássica bengali, conhecida como Rabindra Sangeet, é uma forma de expressão artística profundamente enraizada na cultura do Bangladesh. Criada pelo renomado poeta e músico Rabindranath Tagore, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1913, o Rabindra Sangeet combina melodias líricas com letras poéticas, abordando temas universais como amor, natureza e espiritualidade. Essa forma de música é executada em estilos vocais solo e coral, muitas vezes acompanhados por instrumentos tradicionais como o Israi e o harmonium. Além do Rabindra Sangeet, existem outros estilos musicais populares no Bangladesh. O baul é uma forma de música folclórica que emergiu entre os místicos bengalis, conhecidos como baus. Com suas letras devocionais e melodias cativantes, o baul busca uma conexão espiritual e transmite mensagens de amor e paz. O Lalongeet, associado ao filósofo Lalon Shah, é outra forma de música popular que aborda temas filosóficos e espirituais com instrumentos como o dotara, um alaúde de cordas, e a ektara, um instrumento de uma corda. No campo da música popular contemporânea, o Bangladesh tem visto o crescimento de vários gêneros, incluindo a música pop, rock e hip hop. Artistas como Ayub Beshishu, Miles, Warfaze e Bangla Underground ganharam popularidade com sua música que aborda questões sociais, políticas e pessoais. Além disso, o cinema de Bangladesh, conhecido como Tollywood, também tem uma tradição musical forte, com trilhas sonoras marcantes que combinam elementos tradicionais e modernos. A dança também desempenha um papel importante na cultura do Bangladesh, com uma variedade de estilos que refletem as tradições étnicas e religiosas do país. O Kathak é uma forma de dança clássica que combina movimentos graciosos com narrativas mitológicas e históricas. Com raízes no norte da Índia, o Kathak se estabeleceu como uma forma de dança distintiva no Bangladesh. Outra forma de dança tradicional é o Gaudiya Nritya, uma dança devocional associada ao movimento Vaishnava. Apresentada em templos hindus, o Gaudiya Nritya expressa devoção e espiritualidade através de gestos elegantes e expressões faciais expressivas. Além disso, existem danças folclóricas como o Bihu, Jumur e Latikela, que são realizadas em festivais e ocasiões especiais, com movimentos enérgicos e ritmos cativantes. A música e a dança desempenham um papel vital na cultura do Bangladesh, conectando as pessoas com suas raízes e expressando suas emoções, crenças e identidade. Das formas tradicionais como Rabindra Sangeet, baul e Kathak, até as influências contemporâneas da música pop e danças folclóricas, o Bangladesh oferece uma rica tapeçaria de expressões artísticas, que enriquecem a vida do povo bengali e mantêm viva a herança cultural do país. O Bangladesh é o lar de muitas personalidades notáveis, que tiveram um impacto significativo em várias esferas, incluindo política, literatura, ciência, artes e esportes. Essas personalidades se destacaram em suas respectivas áreas, e contribuíram para o desenvolvimento e reconhecimento do país em todo o mundo. Também conhecido como Bangabandhu, Sheikh Mujibur Rahman foi um líder político e o primeiro presidente do Bangladesh. Ele desempenhou um papel fundamental na luta pela independência do país, e é considerado o pai da nação. Sheikh Mujibur Rahman foi um defensor dos direitos e da autodeterminação do povo bengali. Embora nascido na região que agora é a Índia, Rabindranath Tagore é uma figura reverenciada no Bangladesh. Ele foi um poeta, filósofo, músico e artista polivalente. Tagore é o autor do hino nacional do Bangladesh, Amar Sonar Bangla, e foi o primeiro não-europeu a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1913.
Sheikh Hasina é uma política e atual primeira-ministra do Bangladesh. Ela é a líder do partido político Liga Awami, e tem desempenhado um papel importante na política do país desde a década de 1980. Sob a liderança de Sheikh Hasina, o Bangladesh tem feito avanços significativos em áreas como desenvolvimento econômico, empoderamento feminino, e melhoria das condições de vida. Zainul Abedin foi um renomado pintor e educador, que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da arte moderna no Bangladesh. Ele foi um dos primeiros artistas a retratar as lutas e a vida do povo bengali através de sua arte. Zainul Abedin também fundou a Faculdade de Belas Artes de Dhaka, contribuindo para a educação artística no país. Dr. Muhammad Yunus é um economista e banqueiro social bengali. Ele é conhecido mundialmente por seu trabalho pioneiro no desenvolvimento do conceito de microcrédito, e por fundar o Grameen Bank, um banco especializado em conceder empréstimos a pessoas de baixa renda, que não têm acesso aos serviços financeiros tradicionais. O trabalho de Dr. Yunus revolucionou a forma como a pobreza é abordada, fornecendo oportunidades econômicas para os menos favorecidos. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2006, em reconhecimento aos seus esforços para combater a pobreza e promover o desenvolvimento social. Begum Rokeya Sakawa Hossain foi uma escritora e ativista bengali que lutou pelos direitos das mulheres e pela igualdade de gênero. Ela foi pioneira na defesa da educação das mulheres, e na promoção de seus direitos sociais. Em 1916, fundou a primeira escola para meninas muçulmanas em Calcutá, na Índia Britânica, e escreveu vários ensaios e romances que abordavam questões como casamento infantil, educação feminina, e emancipação das mulheres. Begum Rokeya é lembrada como uma figura inspiradora, e uma defensora incansável da igualdade de gênero e dos direitos das mulheres em Bangladesh. Essas são apenas algumas das personalidades notáveis do Bangladesh, e há muitos outros indivíduos que deixaram sua marca na história, cultura e progresso do país. Suas realizações têm inspirado gerações, e continuam a ser lembradas como símbolos de orgulho nacional e excelência em suas respectivas áreas de atuação. Ao longo dos séculos, o Bangladesh tem sido um país marcado por uma rica história, desde os tempos antigos até os dias atuais. Desde as influências budistas e hindus, passando pelo domínio mogol, a colonização britânica e a luta pela independência, o Bangladesh tem enfrentado uma série de desafios e transformações ao longo do tempo. O país testemunhou grandes conquistas e progressos em diversos aspectos. O desenvolvimento econômico tem sido uma busca constante, com investimentos em setores-chave como agricultura, indústria e tecnologia. O Bangladesh tem experimentado um crescimento notável, elevando milhões de pessoas da pobreza, e melhorando as condições de vida. No entanto, o Bangladesh também enfrenta desafios sociais e políticos complexos. Questões como desigualdade social, pobreza, acesso à educação e saúde, bem como problemas ambientais, continuam sendo pontos de preocupação. O país tem se esforçado para enfrentar esses desafios, implementando políticas e iniciativas para promover o desenvolvimento sustentável e a inclusão social. A cultura e as tradições do Bangladesh são elementos essenciais da identidade do país. A rica herança cultural é evidente na arte, na arquitetura, na música, na dança e nas festividades tradicionais. A diversidade étnica e religiosa do Bangladesh contribui para uma tapeçaria cultural vibrante, refletindo a convivência harmoniosa entre diferentes comunidades. No contexto global, o Bangladesh desempenha um papel significativo como um importante centro econômico, e um país em desenvolvimento com influência regional. Sua participação ativa em organizações internacionais e parcerias bilaterais tem ajudado a promover sua presença e alcançar avanços em diferentes áreas. Bangladesh é uma nação com uma história rica e complexa, que tem enfrentado desafios e realizado conquistas significativas ao longo dos tempos. Com uma população resiliente e uma visão de futuro, o país continua a trabalhar em direção ao desenvolvimento sustentável, buscando melhorar a qualidade de vida de seu povo e fortalecer sua posição no cenário global.
A história e a cultura do Bangladesh são uma fonte de orgulho para seus cidadãos, e a preservação desses elementos é fundamental para o progresso e a identidade nacional do país. Se gostou desse conteúdo, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho, para receber nossos próximos vídeos. Pretendemos abordar a história e cultura de todos os países do mundo. Deixe seu like e compartilhe, para alcançarmos mais e mais pessoas. Obrigado por sua companhia, te esperamos nos próximos vídeos.